E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o nosso Enem Solidário, e esse grupo de professores aí do Enem Solidário está incumbido, né, de trazer dicas de redação, textos que indiquem vocês a fazer um belo texto dissertativo argumentativo pro Enem, né, pro Exame Nacional de Ensino Médio. E hoje eu recebi a incumbência, né, do professor José Ribamar. Ele pediu para mim que eu fizesse um vídeo para vocês indicando quais são os critérios que levam a nota zero. Ou seja, quais são os critérios daquilo que vocês não podem fazer, tá bom? Então, eu montei aqui o rol de situações que levam a nota zero para vocês tentarem entender, né, o que vocês não podem fazer de forma alguma, tá bom? Então, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês: a redação do Enem não permite de forma alguma, pessoal. Então, anota aí, tá? Pega um caderninho, pega uma agendinha, anota no teu coração, não sei, internaliza isso na tua mente, que tu não pode fazer na redação do Enem, tá bom? A primeira situação é, claro, né? Tu não pode deixar o texto em branco. Tu não pode deixar o texto em branco, obviamente, tá? Por que o senhor está falando isso se todo mundo já sabe? Não, é porque está no manual do avaliador, entende? O manual que está disponível, né? O MEC disponibilizou o material e está lá, né? O aluno, ele não pode, de forma alguma, deixar o texto em branco, tá bom? Isso é uma coisa de prática que eu acho que ninguém deixa, ninguém que quer tirar, por exemplo, uma nota boa, tá? Segundo ponto, texto insuficiente. Professor, mas o que seria texto insuficiente? Pessoal, o texto insuficiente é aquele em que o aluno ele escreve menos de 8 linhas, tá? O Enem, ele fala exclusivamente, né, ele aponta que o texto do aluno, ele deve ter até 8 linhas, menos que isso é para eliminar, para dar nota zero, tá bom? Nem é para avaliar, na verdade, tá bom? Então, não façam textos insuficientes, tá? Com menos de 8 linhas. E para aqueles, por exemplo, que copiam, né, os textos motivadores, tem que tomar cuidado também. Tu pode até fazer 15 linhas, mas se a cópia dos textos motivadores for maior que a quantidade de linhas autorais, tu podes, né, pode ser atribuído ao teu texto uma nota zero, né, uma não avaliação, por conta de texto suficiente, né? As linhas autorais têm que ser maior do que qualquer tipo de cópia. Na verdade, cópia não é nem para fazer, né? Mas tem gente que acaba, né, trazendo os textos motivadores, copiando mesmo ipsilíteres, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? O terceiro ponto tá aqui no manual, né? Se você assinar a prova, tá bom? Não assine sua prova, não pode, tá bom? Não assine sua prova, não deixe nada lá que identifique que o texto é seu. De João, de Maria, não importa, tá bom? Não assine a prova de forma alguma. Não faça desenhos, tá? O texto do Enem é um texto totalmente verbal, tá? Totalmente verbal. Não é permitido qualquer forma de desenho, tá? Não desenhe na redação do Enem, tá? Acho que isso aí todo mundo já sabe, né? Mas o Enem, ele aponta isso para os avaliadores porque acontece. Na verdade, pessoal, tudo isso, né, que está sendo citado aqui como formas de eliminação, acontece, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Números. Professor, mas se eu quiser, por exemplo, trazer um dado estatístico, um dado lá que reforce a minha argumentação, pode. Claro que pode e deve, na verdade, né? Se você tiver uma boa argumentação e traga números, estatísticas, dados, né? Você não pode colocar números aleatórios no seu texto, tá? Números que identifiquem, por exemplo, que o texto é seu, né? Lá em cima você botar o seu nome, por exemplo, e botar um número. Na verdade, não pode nem botar o nome, né? Mas às vezes o aluno ele ainda bota um número. Ou então só botar um número num espacinho no canto. Não faça isso. Números que não têm relação com a tua argumentação, com o texto que tu produziu, com certeza será motivo de eliminação, tá? É coisa que você não pode fazer, tá? Pessoal, qualquer tipo de sinal gráfico é motivo de eliminação, tá? Como eu falei, o texto do Enem ele é verbal, né? Você não pode colocar qualquer tipo de sinal gráfico, qualquer setinha, né? Qualquer desenho que indique sinal gráfico que esteja fora do contexto argumentativo, né, do texto do Enem, tá bom? Por que a gente fala isso? Porque tem gente que desenha coraçãozinho, né? Tem gente que faz uma setinha,
Tem gente que faz uma estrelinha de Davi, né? Qualquer tipo de sinal gráfico, qualquer tipo de desenho também é motivo de eliminação, tá? Sem ter medo de ser feliz. Então não faça isso. Aqui eles chamam de recusa explícita de escrever a redação. Essa recusa explícita, né, é quando o aluno, ele simplesmente, às vezes ele copia o texto, mas ele se anula. Né? Às vezes ele se anula. Ele passa um X, ele risca, ele pinta a redação dele toda. Né? Às vezes ele deixa o texto, ele copia um pedacinho e deixa o texto todo em branco. Às vezes ele faz um trecho em que ele está dizendo que ele não quer escrever porque ele está revoltado, enfim. Qualquer recusa explícita, né, na folha oficial, isso só vale para a folha oficial, tá? É motivo de anulação também, a recusa explícita. Se você está se recusando a escrever, não tem por que avaliar, entende? Texto ilegível. E aqui a gente não pode confundir texto ilegível com letra feia, tá? Muita gente me pergunta isso. Não, gente, a letra feia não tem nada a ver, né, nos critérios de avaliação. Agora, se o teu texto estiver ilegível, não tem como avaliar, né? A letra feia, inclusive o pessoal perde ponto, professor. Não perde ponto, gente. A letra feia é uma letra feia. Mas dá de ler? Dá. Se não der de ler, é ilegível, né? A letra ilegível, o texto todinho, pode correr risco de ser eliminado, tá bom? Agora, uma letra feia aqui, outra ali, mas dá para ler o texto? Não tem problema nenhum, tá bom? O importante é não escrever de forma ilegível, tá? Gente, texto predominante ou integralmente em língua estrangeira. Você não pode escrever em outra língua. O Enem é brasileiro. A gente já pegou, né? Nós que avaliamos textos em espanhol, em inglês. Não faça isso, tá? Bacana se você sabe outra língua, mas não faça isso. A redação do Enem é em língua portuguesa. Professor, mas se eu quiser trazer algum trecho de língua estrangeira no meu texto, faça isso, mas é importante traduzir também, tá? Explicar aquele trecho, tá bom? Outros casos, pessoal. Outros casos que acontecem bastante, né? Bastante mesmo. Textos em que o aluno, ele conversa com a banca. Não faça isso, né? Ele manda uma mensagem para a banca. E isso é como uma conversa com o avaliador, e não pode. Textos que fogem ao tema. Fugir ao tema você já sabe, né? Fugiu ao tema de forma completa, é nota 0. Quem faz cópia completa também, não faça isso, tá bom? Não faça isso de jeito nenhum. Quem não atende o tipo textual, que é dissertativo e argumentativo, né? Segundo os critérios do Enem. Não pode fugir do tipo, né? É dissertação, argumentação. Não faça uma carta, não faça uma música, não faça uma receita. Tem gente que faz, tá? Tem gente que faz. Quem faz as partes desconectadas, como eu já disse, né? Conversa com o avaliador, faz zombaria ao texto. Esse aluno, esse candidato, ele quer deturpar a redação, ele quer avacalhar, né, todo o processo. Não faça isso, tá? Tem gente que escreve oração, Jesus é meu salvador, Senhor meu pastor. Não faça isso no seu texto de jeito nenhum. João 3,16, né? Ou então bota fim lá no final, fim feito por mim. Não faça isso, tá? Qualquer parte desconectada da argumentação é motivo de eliminação, tá bom? Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso. Anote essas dicas aqui, não faça isso, pelo amor de Deus, para você não tiver o seu texto, né? Para você não ter o seu texto eliminado, tá? Qualquer dúvida é só procurar a equipe, né, que a gente está disposto a ajudar. Valeu!